Voltou? Beleza, nossa câmera tá top hoje. Então, se liga, o DNA e RNA vamos continuar agora. Então, DNA, já vimos aquela parte conceitual toda para ficar mais fácil para vocês agora. Então, são as moléculas mestres da vida, beleza? O que é que faz o DNA? Determina hereditariedade, controla as reações químicas que acontecem em seres vivos. Tudo depende do DNA lá. Beleza, então o dogma central da biologia é esse aqui, ó. O DNA, ele se replica, beleza? Que essa replicação aqui, ó, é ele fazer cópias dele mesmo. Beleza? O DNA se replica, quer fazer cópia dele mesmo, faz essa replicação aí, e depois ele vai fazer o que? Se reproduz, ele vai se replica, e depois vai vir o que? Reprodução e a nossa hereditariedade. O dogma central da biologia é isso aqui: o DNA se replica, quer fazer cópias dele mesmo, e depois vai fazer nossa produção e hereditariedade. Se nós formos fazer aquela analogia que muitas pessoas fazem, seria como se fosse isso aqui, ó. Seria que como se fosse o DNA fosse um livro. Beleza? Você percebeu que eu coloquei o nome gene aqui? Seria que como o DNA, seria como se fosse um livro, o DNA. Quando você pega um livro, mas não é qualquer livro não, é um livro de receita. O que é que acontece? Dentro de um livro, o que é que tem lá? Receita. Só que a receita do DNA de maneira análoga seria gene. Então, o DNA é como se fosse um livro de receitas. As receitas seriam o nosso gene, é onde tem a informação. Por exemplo, alguém nasceu aí com cabelo preto. E aí, o DNA é um livro muito grande. E naquele livro muito grande lá, se você tem um livro de receita culinária, o que é que você vai fazer lá? Vai chegar um certo dia que você vai querer fazer alguma coisa e você vai querer procurar tal receita naquele livro. Então, só que o livro é muito grandão, é enorme. Imagine só você pegar as receitas do mundo todo e colocar no livro, o tamanho desse livro que não iria ficar. Então, aquele livro de receita é o DNA. Beleza? Então, o livro é o DNA. Dentro do livro, que nós vamos encontrar as receitas, o que é que tem nas receitas lá? Tem os capítulos, não é? Tem as receitas de cada coisa individual, que seriam os capítulos. Então, a receita de cada coisa seria o gene do DNA. Então quer dizer que o DNA é o corpo maior e o grandão, e dentro do DNA tem as receitas para fazer cada coisa. E isso, acertou. Então, dentro do DNA, que tem o gene, na verdade não é nem dentro, são os pedaços do DNA, chama de genes, seria aquela receita para tal coisa. É como se o cara chegar assim: ô fulano, eu quero fazer um bolo de chocolate. Para você fazer um bolo de chocolate, o que acontece? Se aqui é um livro, beleza? Um livro de receita, o que é que tem no livro? O que é que tem no livro? 26 letras, né? Que é para escrever o livro. 26 letras, naquela receita lá tem o quê? Quer fazer um bolo, aí tem lá, coloca leite, mais ovos, mais açúcar, mais chocolate, mais fermento, tudo igual a bolo. Beleza? A pessoa lá, peguei o livro, fui naquela receita lá e falei: como é que faz um bolo de chocolate? Aí tem lá as 26 letras, né, que é para a gente poder ler, e tem lá na receita diz assim: olha, se você pegar leite, mais ovos, mais açúcar, mais chocolate, faz um bolo. O DNA, lembra que o DNA é o livro? Então, o que é a receita do DNA lá? Aqueles capítulos de receita, é o gene. Só que com uma diferença. Vamos fazer analogia. Lembra que na receita do livro são 26 letrinhas? O gene é diferente. O gene não são 26 letras. O gene tem 4 letras. Ó, o gene são 4 letras e acho que você vai estar sacando que letrinhas são para fazer tudo. Então, o livrinho normal, dentro do livro tem os capítulos que são as receitas, que são escritos com as 26 letras do alfabeto, você pega lá e faz um bolo. O DNA é grandão. Um pedaço do DNA seria o gene, que é a receita para fazer tal coisa, por exemplo, a cor do olho, a cor do cabelo, a tonalidade da sua unha, se você vai ficar com a língua assim, se seu dedinho fica assim ou não. Então, beleza. Então, são 4 letrinhas. Essas 4 letrinhas aqui, lembra das 4 letrinhas que nós vimos agora há pouco? Quem são essas 4 letrinhas aqui do gene? São as bases nitrogenadas. Rapaz, entendi. Então quer dizer que o DNA é uma substância maior e eu pego um pedaço dela que chama gene, que é como se eu fosse pegar um livro e abrir uma página e pegar uma receita para fazer tal coisa. Aquele gene, que é aquela receita do livro,
tem a receita para fazer determinado tipo de coisa. Por exemplo, aqui no livro aqui do bolo, a gente procurou a receita para fazer bolo de chocolate. No DNA, nós vamos pegar um pedacinho dele que vai ter um gene, que é uma receita para você ter o olho verde, por exemplo. Que inclusive é uma mutação genética, né? Só que no livro lá a gente usa as 26 letras do alfabeto, e no DNA, aquele gene, que é aquele capítulozinho lá, que seria a receita, ele usa 4 letras, e aquelas 4 letrinhas são as bases nitrogenadas que nós estávamos vendo até agora. Então, aí pode ser que a gente pegue uma sequência lá, A, C, T, G, A, C, T, A. Lá na frente a gente vai aprender alguma coisa que chama códon, anticódon, vai ver como é que monta isso aí. Então, por hora eu quero que a gente entenda o quê? Que o DNA tem o quê? É a parte maior, é o livro todo. Aí tem a receitinha. Só que esse DNA se replica, quer fazer cópia dele mesmo, que é para poder fazer reprodução. E nós temos o quê? Hereditariedade. Então, vou apagar o quadro aqui mais um pouquinho rapidinho. O nosso câmera vai levantar para dar um pause. E a gente volta já já. O câmera voltou. Então, o DNA, o que o DNA lá tem? Tem um gene, né, que é um pedaço do DNA, uma partezinha, que é a tal receita. Ele se replica, né? Beleza. Só que aí, como o DNA é muito grande, como eu falei para vocês aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um processo que se chama transcrição. Aí quando o cara fala assim, porra, transcrição, tem umas questões que perguntam lá se primeiro é transcrição, se é tradução, se é replicação, se é duplicação, se é autoduplicação. É simples, então, ó. Esse DNA aqui que tem aquele gene, como eu falei para você, que é um pedaço, o gene é um pedaço do DNA que tem determinada informação para você fazer, para você ter determinada característica do seu corpo, que com a analogia do bolo lá, o gene é como se fosse uma receita do bolo para você fazer determinado tipo de bolo ou determinado tipo de comida. Ah, eu quero fazer uma moqueca. Aí o cara, você chega numa casa e fala assim, ô Clotilde disse, vem cá, Ninho, eu quero meter um bolo, você tem um livro? Ela tem. Você quer fazer um bolo de quê, Ninho? Ah, eu quero fazer um bolo de fubá, quero fazer uma mousse e quero fazer uma moqueca. Ela fala assim, pega sua porra lá, o livro tá lá, e aí tem os ingredientes e você faz. Só que o livro completo é o DNA todo. E lembra que eu falei para você, no livro tem a receita da moqueca, no livro tem a receita do pudim, no livro tem a receita do bolo. O que, é que você vai fazer? Você vai só pegando os pedacinhos, você fala assim, o livro é grandão, eu não vou dar com aquele livro todo. Eu não vou levar o livro grandão para o cozinheiro, beleza? Para fazer, lembra que tem um cozinheiro, então. O gene é cada receita e está aqui. Pedacinho do DNA, receita da moqueca. Pedacinho do DNA de novo, receita do bolo. Pedacinho do DNA, receita da mousse. Então, tudo bem, ele se replica para a receita. Quando a gente fala aqui que ele sai do DNA para fazer transcrição, para fazer a transcrição lá, transcrição é a mesma coisa que copiar, pô. É isso aqui que a gente não entende, ó. É copiar. É como se ele fizesse o que é transcrição? É o cara copiar um pedaço da receita do bolo, pegar o gene e tirar uma cópia. Então, tira uma cópia lá da receita do bolo, beleza? E chega aqui nesse bonecão aqui, ó. Aqui, ó. O rapazinho que participa do processo de transcrição. Aí o cara fala assim, RNA, gatinho, oi, ei. Ele tem que aparecer na jogada uma hora, né? Uma hora ele tem que aparecer. Então o DNA se replica, ele é o livro maior, só que ele é muito grande, e aí vai começar a fazer o processo de transcrição. O que é transcrição? É como se ele tivesse o quê? Agora eu vou prescrever aqui a receita para tal bolo, para esse. Está aqui. Esse e esse, um aqui. O RNA, então do DNA para o RNA ele faz o processo de transcrição, quer copiar. O RNA faz o quê? Valeu, obrigado pela carga aí, estou com a receita. Tá lá o RNA com a receita. O RNA chega aqui, estou com a receita. Mas o RNA, ele não com a receita, ele fala assim, se liga só, o DNA é um livro e tem um capítulo, mas ele só tem, ele armazena, tá lá, pose de quebrada. Ele vai fazer o quê? A transcrição. Você quer produzir o quê? Ah, eu quero produzir óleos castanhos, beleza, tá lá, capítulo 17, pega aqui. Pega aqui a receita leve, que é o tal transcrição, que é a cópia daquele capítulo. Ele foi lá, tira uma xerox do capítulo, tira uma xerox daquela página que fala onde é que faz o determinado bolo, que é a transcrição, e fala assim, RNA, boa sorte, faça a sua parte aí. O RNA, ele tá lá de peão, lá de Araque, pegou a porra da receita dele, e ele tá com a receita, né, que o nome de RNA mensageiro, né, problema dele para dar recado, e o RNA mensageiro vai fazer o quê? Levar aquela receita para fazer o processo de tradução. Quem faz a tradução é esse cara aqui, ó. É o ribossomo. Lembrando que o DNA está dentro da célula com as informações, ele sabe fazer a tradução. O ribossomo,
ele vai tá lá fazer a tradução, que é o tal cozinheiro. Aí ele vai fazer o quê? Ó? Eu sou o dono do livro, eu sou o Renan, eu tenho a informação genética do olho verde. Eu falei que está no capítulo 17. Eu passo uma cópia, o RNA mensageiro. O RNA mensageiro leva a cópia para ser feita a tradução. O ribossomo faz a tradução. Depois de feita a tradução, vai cozinhar, desculpa pela tosse, tá? Vai cozinhar. O que vai ser feito com aquela receita é proteína. É proteína. E a vida se resume em proteína. Então, lembra lá do bolo? A proteína que nós vamos ter para poder fazer nossas reações químicas é o tal bolo final. Ó. Então, só que na vida o que a gente tem? DNA, pega um pedaço, faz transcrição, quer tirar a cópia daquela receita, o RNA mensageiro vai lá, leva para o ribossomo fazer a tradução, leva para fazer a tradução aqui, o ribossomo recebe aquela tradução, que é o cozinheiro, e produziu proteína, que a proteína é o produto final disso aqui tudo. Capite? Que é o produto final disso aqui tudo, que seria o nosso tal bolo. O RNA é uma cópia da receita. Então, o RNA é uma cópia da receita. Entendeu? Então, o RNA é uma cópia da receita. Se o RNA é uma cópia da receita, eu posso dizer que o RNA é uma cópia do gene? Sim, é um pedacinho lá do DNA que chama de gene. Então, como o RNA é uma cópia da receita, ele é pequeno e leva até o cozinheiro, que o cozinheiro é o ribossomo, que está lá só para traduzir e fazer proteína. Então, o DNA é grandão, o RNA é uma cópia da receita, é uma cópia desse gene aqui, se ele quer fazer o quê? A transcrição, copiar a receita. Então, o RNA vai copiar a receita, que chama de transcrição. Ele é muito pequeno, ele está no tamanho ideal. Ele vai levar lá para o ribossomo fazer o quê? Vai levar até o ribossomo para ser traduzida aquela receita e daí fazer tal proteína. Então ele fala assim, aí, DNA, chega lá. Você quer produzir o quê? Ah, eu quero produzir óleo, sei lá, óleos pretos, que é o normal, não, vou colocar óleos azuis. Tranquilo. PAN, RNA, qual capítulo? Capítulo 25, um defeito genético, inclusive um defeito genético lindo, né? O olho azul, uma mutação genética na verdade. Beleza. Qual é o capítulo? Página 25 da receita. Pronto, vou pegar uma cópia dele e vou levar. Levei a cópia da receita. O RNA chega lá, pega a cópia da receita, ele é pequenininho, vai levar até o cozinheiro, que é o ribossomo, para o ribossomo traduzir aquela receita e fazer tal proteína, que é o olho azul, que seria a analogia do bolo. Então, o RNA é uma cópia da receita. Sabe por que o DNA não vai? Porque ele é muito grandão. E você lembra que o DNA são duas fitas? Lembra que o DNA são duas fitas? O DNA é o quê? São os ácidos fosfóricos, açúcares, né? Desoxirribose, e as bases nitrogenadas. As bases lá é ácido fosfórico mais o açúcar, e as bases nitrogenadas são os degrauzinhos dele lá. Lembra lá? Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa? Adenina, timina. Então, é aquela cola lá, são os degraus. Só que o ribossomo, ele só sabe ler. Sabe por que o DNA, além dele ser muito grande, não tem como, o ribossomo não sabe ler duas fitas. O ribossomo só sabe ler uma fita. Então ele só consegue ler uma fita. E o DNA tem duas fitas e o RNA, que é a cópia da receita, tem uma fita. Então ele consegue ler o RNA porque ele não sabe ler duas fitas. Beleza, então, o DNA, como ele é muito grande, você fala assim, cara, como é que eu vou armazenar esse DNA grandão desse jeito? Como é que eu faço para colocar ele no lugar dentro da célula? Porque a célula é bem pequenininha. E eu estou falando para você que o DNA é um monstro. O DNA, para a gente fazer uma analogia, se liga, quando a gente pega o DNA mais proteínas, que seria proteínas, o nome do cara é esse aqui, ó, histonas, olha que tá bonito, né? O DNA mais proteínas histonas, beleza? Quando a gente pega DNA mais essas proteínas histonas, isso aqui tudo tem um nome. Cromossomo. Oh, cara, estou entendendo essa onda aí. Então quer dizer que o DNA é grandão, mas você vai me dizer como é que guarda esse cara aí numa célula bem pequenininha. Eu não sei como é que ele cabe. Eu sei de uma coisa, que o DNA mais proteínas do que? Histonas, ele forma cromossomo. Então quer dizer que um DNA é a mesma coisa que um cromossomo? Isso.
Eu posso falar que um DNA é um cromossomo. E se um DNA é um cromossomo, um gene é um pedaço de um cromossomo que tem uma informação para fazer alguma coisa. Isso, um gene é um pedaço de um cromossomo, um segmento de cromossomo que tem determinada informação. É mesmo, é? É. E como é que eu descubro onde é que está? Calma, lá na frente tem um troço que chama promotor. Fica lá os códigos do lado dele, para você descobrir qual é a fita que lê, a fita que não lê, se um lado lê, o outro lado não lê. Olha o nome do cara, promotor. Então, o DNA é uma das proteínas histonas, o que, é que ele faz lá? Qual é o nome dele? Cromossomo. Então, eu posso falar daqui para frente que cromossomo é uma coisa que DNA. Beleza. Só que o que acontece aqui para o DNA ficar pequeno entre aspas? Como eu falei que o DNA aqui é muito grandão, que tem essas histonas aqui, acontece o seguinte, o DNA ele vai fazer uma parceria com a histona. A histona vai compactar o DNA. Como é que a histona compacta o DNA? O DNA é grande, é grande demais para caber numa célula. Se liga, se você comprar, gatinho, meu filho, se você comprar um rolinho de papel higiênico aqui e desenrolar ele todo, essa porra aqui deve ter de 40 a 60 metros, né? Se você desenrolar esse papel higiênico aqui. Beleza. Essa sala aqui tem 40 metros. O banheiro da sua casa tem 40 metros? Não. Como é que o banheiro da sua casa não tem 40 metros? Ou é 50 ou é 60? Depende do tanto que você caga, né? Para ver o tamanho do papel higiênico. E cabe um pedaço de papel de 40 metros? Boa pergunta, né? Então, é como se o papel aqui, esse coisa grandão aqui, fosse o DNA, beleza? E as histonas fossem esse rolo aqui, ó. Então, fazendo analogia do papel higiênico, aqui, a histona seria o rolo, beleza? A histona seria o rolo e o papel é o DNA. Viu como é que cabe agora? Então, então quer dizer que o DNA mesmo grandão cabe na célula assim. Assim como um rolo de papel higiênico com 40 metros cabe no banheiro, enrolado no rolo, o DNA grandão cabe dentro de uma célula mesmo ele sendo muito grande. Porque o DNA ele se enrola na histona, que a histona vai fazer o quê? Vai compactar o papel higiênico e tudo isso chama de quê? De cromossomo. Então eu posso falar que o DNA é a mesma coisa que um cromossomo, beleza, tranquilo. E se liga só, se cada cromossomo equivale a um DNA, cada cromossomo equivale a um DNA, e eles sendo o que? Em parceria. Só liga só, um ser humano, lembra daquela ideia lá? Um ser humano tem 46 cromossomos. Beleza? Um ser humano tem 46 cromossomos. Se um ser humano tem 46 cromossomos, um ser humano tem 46 moléculas de DNA. Porra, bonito, né? Então, o DNA é grandão, ele se junta lá com as proteínas histonas, é como se o DNA fosse o papel do papel higiênico, a histona é o rolo, ele se compacta lá, isso aqui tudo no chão de cromossomo, o cromossomo equivale a um DNA, um ser humano tem 46 cromossomos, logo um ser humano tem 46 moléculas de DNA. Beleza? Câmara, dê um pause aí, por favor, vamos riscar o quadro de novo. Aí, galera, aquele gene que nós falamos lá, beleza? O gene, que é um pedaço do DNA, né? E vai ser transcrito no RNA, que é uma cópia, e traduzido no produto final, que é uma proteína que seria do alto ao bolo. Que geralmente são enzimas. Geralmente essas proteínas são enzimas que vão fazer reações químicas na gente lá. Então essa reação química, por exemplo, pode produzir melanina. Então, o DNA lá tem uma parte dele lá, o líquido grandão, aí tem um gene lá que vai pegar um pedaço e falar assim, eu quero a receita do olho preto. Beleza, eu quero a receita do olho preto. Então eu vou pegar esse pedaço do DNA, vai ser transcrito no RNA, traduzido na proteína, que é a enzima, para fazer reação química, tranquilo? Para produzir melanina. Então a receita de produzir melanina que é uma pigmentação preta, para seus olhos serem pretos. Aí você pode ter uma mutação genética, ó, a galera do olho azul. Uma mutação genética seria um DNA alterado, que uma mutação aquele DNA foi alterado, beleza? Alterado seu DNA, era como se fosse isso aqui, ó. Lembra da analogia que nós fizemos, que o DNA seria um livro. O DNA seria um livro, beleza? Dentro do DNA tem um gene
E o gene seria o que? Capítulo, receita disso aqui para fazer tal coisa. E nessa receita aqui, lembra que fazer o bolo aqui? Vamos supor que era ovos, mais farinha de trigo, mais açúcar, mais chocolate igual a bolo. O DNA tem a sequência dele lá com letrinha, né? Só que no DNA são quem? 4 letras que vai ser nossa receita, que são as bases nitrogenadas. Olha o que aconteceu. Aqui ele mandou a receita certinha, que seria no gene dominante, beleza? Seria no gene dominante. Ele mandou a receita certinha, fez a transcrição lá, né, no RNA, que é uma cópia, para traduzir numa proteína, que seria o que? Melanina, que é pigmento preto para nossos olhos serem pretos, que são, a maioria das vezes, enzimas para fazer reações químicas. Aqui numa mutação genética, só para ficar interessante para a gente, por exemplo, para a galera que tem olho azul, seria o que? Um DNA alterado, beleza? Um DNA alterado, ele foi transcrito de maneira alterada, porque olha para cá, ó o DNA, ó o livro. Então, para você, voltando para o bolo tem o bolo, voltando para o bolo, o livro é o DNA, dentro do livro tem as receitas é o gene, que é onde está cada informação e característica da gente, que é quando está cada informação de cada receita do que você quer fazer, o bolo, o peixe, não quer que seja lá o que for. Sendo que no livro tem letras, né, as 26 letrinhas, e aí vamos supor que tem uma receita do bolo lá, ovo, farinha de trigo, chocolate, açúcar, creme de leite e fermento. E aqui no gene, as letrinhas são o quê? As bases nitrogenadas, que são 4 letrinhas. O que aconteceu? Vamos supor que naquele dia lá, você deixou de pegar o açúcar e colocou sal. Se você tirou o açúcar do bolo e colocou sal, aquele bolo vai sair do mesmo jeito? Não. Vai sair um bolo que é alterado. É a mesma coisa do DNA alterado, a analogia mesmo. É a mesma coisa que você pegar um DNA alterado, ele vai pegar o quê? Se você pegou aqui e escreveu porventura errado, houve alguma mutação, você colocou sal, o rapazinho aqui, o RNA mensageiro, que é o cara que faz a transcrição, que leva a cópia, ele vai levar a receita errada para ser lida pelo ribossoma de maneira errada. Então, o DNA alterado, foi o que aconteceu com ele. Ele foi transcrito e traduzido errado. Então, ele foi transcrito, né? Ele foi transcrito, depois foi traduzido de uma maneira defeituosa. Só que, aquela maneira defeituosa, lembra que aqui no olho preto, o que foi que aconteceu? Ele foi transcrito no RNA mensageiro, depois foi traduzido numa proteína, que são as enzimas que fazem as reações químicas, para produzir melanina, que é um pigmento preto, para a gente ter a coloração dos olhos pretos. Nesse caso aqui, o DNA alterado, a analogia com o bolo, que era como se você tivesse retirado o açúcar do bolo e colocou sal, a receita vai mudar totalmente. Experimente pegar um peixe. Pega a receita do peixe, ao invés de você colocar sal, coloque açúcar no feijão. Vai mudar totalmente, vai alterar. Só que o olho azul é um defeito genético bonito, né? É uma alteração genética bonita. Então, quando você pegou essa mutação aqui, o DNA está alterado, ele foi transcrito de maneira alterada, traduzido de maneira alterada, e a enzima defeituosa não conseguiu ser lida pelo ribossoma lá de maneira eficaz. Então, nesse processo aí, o que foi que aconteceu? Como essa tradução aqui foi toda alterada, a transcrição foi alterada, a tradução não foi alterada, você não conseguiu fazer pigmento preto. Assim como aqui no bolo, se você trocou a receita, você não conseguiu fazer o bolo que era para ser feito. Então, nessa daqui que você não produziu pigmento preto, porque aqui seria o certo, aqui seria o correto, porque houve uma mutação genética aqui, foi alterada, nessa que você não conseguir produzir o pigmento preto, o que foi que aconteceu? O pigmento preto deixou de marcar seu olho de preto lá, para ele ficar preto, e seu olho ficou transparente. Aí você pergunta assim, transparente? Transparente como? Gatinho, tá aqui, ó, a melanina, pigmento preto, no normal. Aqui o DNA está alterado, a receita estava alterada, a transcrição foi alterada, a tradução foi alterada e teve o que foi que aconteceu? Uma enzima defeituosa, e enzima defeituosa não faz reação química. Se a enzima defeituosa não fez reação química, ele não fez o quê? Pigmento preto, para os olhos ficarem pretos. Se não fez pigmento preto, para os nossos olhos ficar preto, então deixou de produzir melanina. Só que nisso que deixou de produzir melanina, nossos olhos não vão ficar pretos, vão ficar transparentes. O correto é ficar transparente. Só que nesse transparente aí, pra gente, a gente vê azul. Assim como você chega lá e você vai perguntar a um físico para ele dar a explicação, mas ele não é que tem muita gente que fala assim, porque o gene dominante manda no recessivo e o recessivo foi ocultado. Não, na verdade, o recessivo não faz porra nenhuma, ele não faz nada.
O que acontece? Ele só não se manifesta, ele é neutro. Ele está ali, viu? Sabe aqueles caras caçarola que a mulher fala e o cara fica só? Viu? Uhum. Certo? Viu? Então, nesse caso aqui, como não houve essa reação, não teve pigmentação preta aqui, o olho ficou transparente. Nessa de ficar transparente, vai ter a coloração azul. E daí tem a coloração verde, verde mais claro, depende da quantidade de defeito. Só que, como eu falei, a explicação, assim como a gente sai num bonito dia de sol aqui, olha para o céu e diz que o céu é azul, você está vendo o vento azul aqui, o ar é azul, se liga só, como é que você sabe que o céu é azul? Você olhando aqui. Seria a mesma explicação desse olho azul seu. Então é um defeito, é uma mutação genética, na verdade. Ele é transparente, só que pra gente ele aparece o quê? Azul. Beleza? Tranquilo? Tem outro exemplo também até interessantezinho, que é com as ervilhas de Mendel. Quando o Mendel estava lá na genética, lá, né, das ervilhas dele verde, amarelas e etc, das porcentagens. Que eu vou até aqui agora, o câmera saiu, vou dar um pause aqui para desenhar a genética, para desenhar aqui a ervilha de Mendel aqui. Espera aí. Aí, galera, vamos supor aqui um exemplo de 2 genes para cada característica, né? Se liga só, as células possuem cromossomos homólogos em pares, beleza. Aí vamos supor que se alguém for A, tranquilo, vamos supor que alguém é A e o A é dominante, beleza? Lá, não vou fazer com as ervilhas de Mendel, não dá para fazer também. Vamos supor que alguém é A e o A é dominante. Não é que o gene dominante inibe o recessivo, não, pô. É que o gene recessivo não faz porra nenhuma, só que a gente entendeu e aprendeu que porque o gene é dominante, ele inibe o recessivo. Não, o gene recessivo, ele só não se manifesta, ele não faz caralho de nada, como ele não faz porra nenhuma, não tem o que ele se manifestar. Então vamos supor que você pega aqui esse A, se você pega esse A aqui não é igual, beleza, então aqui é o quê? Homo igual, homozigoto, beleza? A homozigoto, perdão pela tosse. Nesse caso aqui, homozigoto o quê? Dominante. Vamos falar aqui, vamos supor que o A é dominante e o cara é A. O cara vai ser o quê? Homozigoto dominante. Vamos supor que agora aqui, o cara é A e V. O A é dominante e o V é recessivo. Se liga só, como são coisas diferentes, eu chamo de quê? Heterozigoto. Beleza? Não são coisas diferentes, aqui são coisas iguais, homo, coisas diferentes, hétero. Só que aqui é homozigoto dominante e aqui é heterozigoto. Vamos supor que esse dominante aqui é a cor verde. Beleza? Vamos supor que é a cor verde. E esse Vzinho aqui não faz porra nenhuma. Não faz nada. Então, na verdade, não é que o dominante vai inibir o recessivo, não. Esse cara aqui não faz porra nenhuma. Se ele não faz porra nenhuma, ele não se manifesta. Então, nesse caso aqui, muita formiga de asa, meu filho. Nesse caso aqui, vai ser o quê? Heterozigoto. Só que vai ser heterozigoto e vai ser que com esse troço aqui verde, porque esse aqui não se manifesta, ele não faz nada. Se você pegar um cara desse aqui, ó, beleza? Se você pegar esses dois bonequinhos aí, ele vai ser o quê? Homozigoto, porque são iguais. Homozigoto. Só que os dois aí, alguém faz porra nenhuma aí? Não. Se ele não faz porra nenhuma aqui, se liga só. Vou colocar aqui amarelo. Vou colocar aqui para amarelo, para melhorar aqui. Pronto, vamos supor que aqui é amarelo, beleza? Aqui é amarelo. E esse cara aqui não faz porra nenhuma. Então, azão aqui, beleza? Homozigoto dominante, deu amarelo. Vamos falar com planta. Deu uma planta, aqui seria amarelo, aqui seria amarelo. Então aqui homozigoto dominante, amarelo. Esse azão aqui seria para a planta ser uma característica de planta amarela. E esse outro aqui, já que o quê? Que os genes são, daí as características das pessoas possuem os cromossomos homólogos em pares, beleza? São em pares. Então esse amarelo com esse amarelo, homozigoto igual, dominante, tranquilo. Aí você pegou esse azão aqui e esse V aqui. Esse amarelo aqui manifesta amarelo, ou esse A manifesta amarelo. Esse verde não manifesta porra nenhuma. Se não manifesta porra nenhuma, meu filho, que cor vai ser essa planta aí? Vai ser amarela, né? Isso aqui vai ser amarelo. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: não é que o dominante manda no recessivo, não, é que esse cara aqui não se manifesta. Se ele não se manifesta, vai aparecer o que? O amarelo. Aí você pegou essa outra planta aqui, você viu que esse verde aqui não faz nada. Beleza? Que é o recessivo, está lá defeituoso. Lembra que é o defeituoso, porque ele não faz reação química lá?
esse aqui também não faz nada. Homozigoto porque é igual. E aí você pergunta assim, vem cá, e essa planta aqui vai ser de cor? Que cor vai ser aqui? Verde. Mas como verde? Você lembra lá do olho azul, que é transparente, você vê azul que era para ser preto? Se liga, não produz porra nenhuma. Esse cara aqui, lembrando lá da parte anterior, e não produz porra nenhuma. Só que a gente vê o quê? A planta verde. Fica verde devido à clorofila. Clorofila é o que tem na planta, que é um materialzinho verde. Então, quando esse cara aqui, homozigoto, recessivo, que esse aqui não faz porra nenhuma, não se manifestou, a planta fica verde porque é o pigmento de clorofila que nós estamos vendo. Então, se esse cara aqui se manifestar, ela fica amarela, se não se manifestou, ela fica verde, mais uma vez falando que aquilo ali é pigmento de clorofila. E aí, outro exemplozinho aqui, é quando a gente fala de codominância. Deixa eu apagar aqui. Dê pausa aí, por favor, câmera. E aí, galera, continuando aqui quando a gente fala de codominância, eu vou completar. Se liga só, a codominância aqui é como se ambos produzem enzimas funcionais, beleza? Os dois produzem enzimas funcionais e as enzimas funcionais estão o quê? Funcionando, são ativas. Lembra lá que a recessiva não produz porra nenhuma? Então, um exemplo aqui, vamos pegar o sistema BO, rapidinho aqui, ó. Se liga só, IA é substância A e B substância B, e Izinho nada. Faz porra nenhuma. Então, se você tem lá, lembra que você faz IA ou IA-Izinho, você viu que o Izinho não faz porra nenhuma, então A. O sangue vai ser o que, gatinho? A. Se você tem IB ou IB-Izinho e o Izinho não é nada, não é que inibe não, pô, ele só não se manifesta. Então vai ser o que, seu sangue? B. Se você tem Izinho e você viu que Izinho, ó, é recessivo, não faz porra nenhuma e se manifesta não, então seu sangue seria sangue zero, né? Que lá no inglês é sangue zero, só que a gente diz que é o sangue O, beleza, que é o tal sangue zero. Se você tem IA e B, perceba que tanto A quanto B se manifesta e você vai ter o sangue AB. Entendeu agora o porquê a gente não pode dizer que o gene dominante lá ele inibe o recessivo? Não. A diferença é que o recessivo não se manifesta. Deixa eu colocar aqui outro exemplo aqui bem aqui. Vamos supor que você tem uma fazenda lá, e você tem um boi preto e um boi branco. E os dois, acasalaram, tiveram coito, e aí tranquilo, tiveram um bezerrinho, um boizinho, beleza? Vamos supor que esse rapazinho que nasceu era cinza. Ou então, nasceu um que era malhado. Malhado não que ele é forte, não. Malhado é misturadinho, né? Então, esse boi preto, mas essa vaca branca aqui, esse casal aí de boi preto e branco, se o cara foi cinza, é porque o que, ó? Se o cara foi cinza, é porque tem ausência de dominância.